Começando a nossa live de hoje, crítica textual e apologética. Já vamos mandar um convite aqui para o Dr. Pickering. Você me Pronto. ouve? Ouvindo muito bem, em alto e bom som. É o principal. Isto. O importante é isso. Muito boa noite, Dr. Pickering. Wilbur Pickering, ou Gilberto Pickering, como também é conhecido aqui no Brasil. Estava apresentando aqui. Agora vou fazer a apresentação oficial. O Dr. Pickering, para quem ainda não o conhece, talvez alguns seguidores meus aqui do Instagram ou do Theo de Datas não o conheçam, embora tem bastante coisa sobre o trabalho dele no Theo de Datas. O Dr. Pickering, ele é mestre em teologia, doutor em PhD em teologia e PhD ou dois mestrados ou dois PhDs, agora não sei, mas ele tem essa formação em teologia e em linguística. Ele trabalhou muitos anos na Amazônia com uma tribo indígena, verteu o alfabeto dessa tribo para um alfabeto escrito, né, era uma tribo ágrafa, traduziu o Novo Testamento para a língua dessa tribo. Ele é nascido no Brasil, mas tem dupla cidadania, é filho de pais americanos, missionários também. Mas o que é mais importante aqui para nós, né, nessa nossa conversa, é que o Dr. Pickering, quando esteve fazendo seus estudos lá no Seminário Teológico de Dallas, teve contato com a teoria do texto majoritário, se envolveu academicamente com isso e depois retomou os estudos, retomou o trabalho e desenvolveu, foi adiante, encontrou essa linha de transmissão na qual ele identificou o texto original do Novo Testamento, a família 35, então tem toda uma teoria a respeito da preservação do texto no fluxo da massa bizantina, né? E, em especial, todo o trabalho de identificação do texto e de cotejo de manuscritos, né? E aí, a crítica textual ela tem essa questão de muitos que têm contato, entram em contato com a crítica textual, acabam tendo dúvidas a respeito da preservação do texto, isso lança dúvidas sobre a própria fé, e aí a nossa ideia era conversar um pouquinho sobre essa relação entre a crítica textual e a apologética, a defesa racional da fé, lembrando sempre que o Dr. Pickering não se considera um crítico do texto, né? Então o trabalho do Dr. Pickering poderia ser até melhor enquadrado do ponto de vista semântico em um trabalho de manuscritologia, um trabalho de defesa da autoridade do texto, da autoridade objetiva e da preservação do texto. Se Deus inspirou, ele preservou. Então, com essa breve introdução ao Dr. Pickering, para o pessoal conhecer ele, lembrando que quem estiver acompanhando essa live depois, esse vídeo depois, no YouTube, sigam o Dr. Pickering aqui no Instagram, ele e o Alan estão fazendo um trabalho incansável, também o canal no YouTube, o site, o Prunch, vai estar tudo na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Dr. Pickering, muito obrigado por aceitar esse convite, falar um pouquinho sobre a relação entre crítica textual e apologética com o pessoal aqui no Instagram, depois no YouTube. E eu já começo direto com uma pergunta, já que a gente combinou antes que a apresentação ficaria por minha conta, né? Então a pergunta é: qual é a relação entre crítica textual e apologética? E aí uma subpergunta, né? Como a crítica textual pode ser usada para minar a fé e como ela pode ser usada, ou se não exatamente a crítica textual, mas a consideração dos manuscritos, né, a manuscritologia, pode ser utilizada como um instrumento para a defesa da fé no Deus Trino que se revelou em Jesus Cristo. Então essa pergunta é sobre a relação entre a crítica textual e a apologética. No meu entender, a crítica textual é inimiga da apologética. Como assim? Porque a crítica textual só existe para um texto perdido, cuja redação original é tida como perdida. Ninguém faz crítica textual no jornal de hoje, na revista de ontem, e nem mesmo da primeira edição do King James Version em 1611. Por quê? Porque ainda temos cópias. Então, se ainda tem cópia de algum livro, ninguém faz crítica textual. Totalmente improcedente, estúpido, incabível. Só se faz, então, crítica textual em cima de um texto tido como perdido. Seguinte, se a redação original do Novo Testamento se perdeu lá no começo,
de sorte que mais ninguém no mundo sabia ao certo o que era, é impossível, terminantemente impossível, absolutamente impossível, qualquer pessoa hoje definir qual teria sido a redação original a partir de critérios objetivos. Mas é só pensar. Um crítico que diz que a redação se perdeu, mesmo que ele ache, como é que ele vai saber que achou? Como? Não vai. E como é que nós podemos saber que ele achou? Não tem. Então, a crítica textual é inimiga da apologética, porque começa do pressuposto de um texto perdido. E com isso solapa qualquer autoridade objetiva do texto. Porque você crítico, se você crítico pode definir qual é o texto, então você é maior do que o texto. E qual é a tua competência para definir esse texto? E se eu não concordar que você tem essa competência, o teu trabalho, para mim, não tem autoridade. Aí vai, na melhor das hipóteses, a neo-ortodoxia. Né? O que você sente, o que você acha, então é para você. É tudo relativo. Então, isso acaba com a autoridade objetiva do texto. Para Desculpa. defender a fé, é necessário uma teoria de preservação. É essa exatamente a minha posição. Eu defendo a preservação do texto. Porque se o texto foi preservado, então esse texto pode ter autoridade objetiva. E aí vai também a segurança da nossa fé. O que dá segurança à nossa fé? É uma redação demonstrável, porque essa redação é a partir da redação que vem a nossa fé. Porque a Bíblia diz assim, então, agora, se ninguém mais sabe o que a Bíblia diz, lamento. Muito bom. A gente ri para não chorar, entende? Muito bom. Então, como que a gente pode, a partir dessa compreensão de uma análise de manuscritos, né, de uma análise não crítica do texto, mas de uma análise, de uma evidência dos manuscritos, como que a gente pode promover essa defesa da fé? Talvez a gente já vai estar entrando um pouquinho na questão dos pressupostos, né, tanto os pressupostos da crítica textual, da teoria eclética, quanto os pressupostos dessa defesa da preservação do texto, que é algo que nós encontramos tanto na perspectiva do texto majoritário, quanto de forma mais específica e diria assim, mais palpável e mais concreta, né, com uma análise mais robusta das evidências empíricas na teoria da família 35. Então, vamos começar, Dr. Pickering, já falou um pouquinho, mas quais são os pressupostos teológicos e filosóficos da teoria eclética desde o seu surgimento e até os dias de hoje? Aí talvez esse trabalho de reconstrução do texto, que segundo os proponentes da teoria eclética teria se perdido, como é feito esse trabalho de reconstrução do texto ainda nos dias de hoje, considerando as premissas dessa teoria, premissas teológicas, premissas filosóficas, desde o momento em que ela surgiu até o seu desenvolvimento contemporâneo, né? O trabalho que existe nessa edição de um texto crítico ou eclético ainda nos dias de hoje. A gente querendo defender aquilo que eu defendo, e com isso, naturalmente, eu vou ter que voltar às origens do outro lado, que é a teoria de Hort. Aí o pessoal vem dizer, não, mas Hort acabou, isso já não tem mais. O que tem hoje é outra coisa, é o ecletismo, tal, etc. e tal. O que eles não te dizem é que o ecletismo de hoje depende dos mesmíssimos pressupostos da teoria de Hort. Hort começou com o pressuposto de que o Novo Testamento não é inspirado. Mesmo com os ecletistas de hoje queiram de não, mas eu creio na Bíblia, blá, blá, blá. Mas na prática não, porque se eles dependem, a crítica textual, o ecletismo depende do pressuposto de que o texto se perdeu.
Não existe, já expliquei, não existe crítica textual para um texto conhecido. Se ninguém no começo entendeu que aquilo era a Bíblia, mas eles rejeitam as evidências históricas que eu já desfilei, já imprimi em outro lugar, as evidências históricas de que os primeiros cristãos reconheceram de imediato o caráter inspirado dos novos escritos que foram surgindo. Primeiro os 3 evangelhos, que João foi mais tarde, e depois as cartas de um e outro e tal. Mas eles rejeitam as evidências de que a transmissão foi normal, porque eles dizem, não, ninguém sabia disso, ninguém acreditava nisso. Então, a redação se perdeu, que ninguém cuidou, mas isso é mentira. Nós temos subsídios históricos em contrário. Nós temos subsídios históricos de pessoal, de fato, cuidou, o pessoal estava atento, surge um herege, como era, a memória não me serve aqui. Marcião? Sim. Marcião, 150 por aí gritaria até o céu, que todo mundo gritou, quer dizer, obviamente estavam mais do que apercebidos, era mesmo chateados. Então, defender o ecletismo atual, dizendo, não, mas tem nada a ver com Hort, isso é mentira. Tem tudo a ver com Hort. São os mesmos pressupostos. Parte do pressuposto que os primeiros cristãos estavam nem aí com essas novas escritas que estavam surgindo, não se preocuparam, não preservaram, se perdeu. Finalmente, quando a superstição e a crendice dos cristãos, lá pelo ano 200, elevou esses escritos à condição de escritura, já estava tarde. Mas se você diz que foi a crendice e a superstição de alguém no ano 200 que deu a qualidade de escrita, acabou. Não tem autoridade absolutamente, é tudo uma brincadeira no escuro. Então, o que é preciso entender que esse pessoal está com os mesmos pressupostos. Eles rejeitam as evidências históricas que nós temos de que a transmissão foi normal. E isso atinge fatalmente a própria inspiração do texto. Já vai se apagando outra vez, rapaz? Isso. Aqui está tudo ok, tá tudo bem então, aqui. Acho que eu só tenho que tocar na tela. Vamos ver se funciona. Prosseguindo. O outro lado reconhece tranquilamente que há um vínculo lógico óbvio entre inspiração e preservação. No meio do século passado, houve um erudito por nome de Ernest Cadman Cowell. Ele chegou a ser o presidente da Universidade de Chicago, Estados Unidos. Um dos grandes críticos textuais do Novo Testamento na geração dele. Ele chegou a dizer assim, com todas as letras, mas assim, na maior... Isso, ó. Se Deus tivesse preservado o Novo Testamento, se Deus tivesse inspirado o Novo Testamento, ele teria preservado. Ele não preservou, logo não inspirou. Assim, na lata. Isso Cowell, que era do outro lado, inimigo da Bíblia. Mas ele reconheceu diretamente esse vínculo lógico. Assumiu a premissa. Para negar, mas assumiu. Né? Exatamente. Se comprometeu com a premissa. Eu meramente faço virar a mesa. Eu provo, Deus preservou, logo inspirou. Mas, se a igreja não preservou, se a igreja não reconheceu e não preservou os escritos neotestamentários no começo, você vai preservar o quê? O próprio Deus, me perdoe aí, soberano, mas o próprio Deus vai preservar o quê?
Não tenho Sim, que preservar, moço. se Se o não há texto esse se perdeu, engajamento, né, da igreja, se se o não texto houvesse se esse perdeu, engajamento da igreja. Uhum. quem é que preservou? A igreja. É exatamente o uso do texto, as cópias, cópias de cópias de cópias de cópias, através dos séculos, que preservou o texto. Não, me desculpe, mas esse pessoal simplesmente ou é de uma ingenuidade incrível, ou então de uma perversidade de algum tamanho. Porque os pressupostos deles são os mesmíssimos de Hort. Tanto é assim que eles vão escolher entre variantes a variante que é mais difícil, que cria problemas. Por quê? Porque a tendência dos escribas, através dos tempos, a partir da sua própria crentice, era de resolver problemas, querer suavizar, blá, 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 fazer Ou tudo seja, concordar com a ortodoxia. esse trabalho ele parte das mesmíssimas premissas de escolha de variantes estabelecidas por Hort, em Exatamente. suma. O que 100%. mostra que ele compartilha das mesmas premissas primeiras, dos mesmos princípios primeiros. Essa é uma 100%. evidência na ponta, né, que demonstra isso. Porque Hort, que não cria que Jesus é Deus, não cria na Bíblia como palavra de Deus, e quando Darwin soltou sua teoria de evolução, o Hort abraçou com ambas as mãos. Quer dizer, ele nem acreditava em Deus aí. Então, se você bola uma teoria que exclui o sobrenatural, como ele fez de fato, ele começou dizendo que o Novo Testamento tem que ser tratado como qualquer outro livro da Antiguidade. Não é inspirado. Se você bola uma teoria que exclui o sobrenatural, isso exclui a possibilidade de um texto inspirado. Sim. Você Assim cortou. como Jesus não ressuscitou, porque a ressurreição de Jesus é um milagre. Então, se Jesus não ressuscitou, o texto também não foi inspirado, e se não foi inspirado, não foi preservado. Uma coisa está ligada na outra, né? Sim. Só que esse negócio do escolher a leitura mais difícil, isso é obviamente perversa, satânica na sua procedência, porque com isso toda e qualquer barbaridade, por pior que seja, fatalmente será colocado no texto, porque é de longe a leitura mais difícil. Perverso, na cara perverso isso. Depois, a leitura mais curta há de ser preservada, porque Hort ele aproveitou os princípios de crítica textual usados pela escola na Alexandria para recuperar os trabalhos de Homero, de Aristóteles, aquela coisa. Dizendo, não, a tendência do escriba é acrescentar coisa. Quer saber de uma coisa, rapaz? Que eu saiba, o Hort nunca cotejou sequer um único manuscrito de um testamento. Eu já cotejei pelo menos um livro em mais de 100 manuscritos e mais de 30 manuscritos por inteiro. Quem coteja manuscritos sabe que é mentira. A tendência dos copistas não era de acrescentar coisa, era exatamente de deixar cair fora por descuido. Então, exatamente o contrário. Você deve preferir a leitura mais longa, se você vai. Assim, é exatamente perverso, exatamente o contrário da verdade. Então, são esses os pressupostos, a mesmíssima coisa que Hort. Eles começam excluindo o sobrenatural, por isso que eles nos criticam tão ferrenhamente. Me criticam, não, mas o seu argumento é teológico. Criticaram o Bergen, que foi o primeiro que contestou lá atrás. Não, mas o seu argumento é teológico. Você crê em Deus. Isso é um grande crime, você não pode crer em Deus. Um cristão que crê que Cristo é o Deus revelado é digno de crítica. É complicado, realmente. Mas aqui, Dr. Pickering, temos um detalhe interessante. Quer dizer, um dado objetivo
que é um dado decorrente da consideração do trabalho do escriba, que por um descuido, por um cansaço ou coisa do tipo, vai acabar suprimindo coisas, é deixado de lado, né? Então, a leitura tende a ser encurtada em vez de ela ser ampliada, né, pelo trabalho dos escribas, objetivamente falando. Prefere-se um postulado puramente subjetivo. A leitura mais curta, a variante mais curta vai ser sempre melhor. E aí a gente começa a comparar essa diferença entre a subjetividade e a objetividade. Parece até que a teoria eclética surgiu no contexto da pós-modernidade, mas ainda não, né? Porque essa subjetividade ela é típica da pós-modernidade que surgiu do outro lado. Exatamente. Não. Parece que ela estava antecipando, né? Prenunciando a pós-modernidade. Tem mais um. Eu que já cotejei manuscritos vários, eu já vi repetidas vezes um copista repetir um erro óbvio no texto, mas estava no texto. Ele tinha tanto respeito pelo que estava fazendo que ele copia, ele transcreve fielmente o erro que estava no exemplar. Então, essa conversa de não, você tem que preferir a leitura. Não, isso é de procedência inimiga. Isso é perverso. Então, é isso aí. Dando um pouquinho de nome aos bois, né? Falando dos pressupostos ali. Me perdoe a franqueza? A franqueza, mas estou com não, 86 anos, sou viúvo, não tenho mais eu de que temer, pode me massacrar, eu não tenho mais fique à vontade. O bom de não dever nada para ninguém é isso, né? Mas, dando nome aos bois, aproveitando toda essa demonstração que foi feita, poderíamos dizer o seguinte, de forma muito tranquila. Os pressupostos de Hort e do surgimento da teoria eclética, eles são pressupostos do iluminismo, típicos do iluminismo. Então, no máximo, se pressuporia um Deus deísta, né? Um Deus numa compreensão deísta, um Deus que cria as coisas e deixa seguir pela própria sorte. Mas nem isso, o próprio Dr. Pickering deixou claro que o Hort era ateu. Então, o que nós temos? Nós temos uma teoria que surge pressupondo que não há providência divina, pressupondo que não há o sobrenatural. A teoria parte dessas premissas. E aqui nós temos algo que é muito importante quando a gente começa a tocar em filosofia da ciência, em epistemologia, e contemporaneamente o trabalho mais avalizado de apologética é feito a partir da filosofia da ciência e da epistemologia. Então a gente vai poder tocar em outros pressupostos, e aí a gente vai chegar num aspecto muito interessante que eu vou antecipar aqui relativo ao método, porque isso aqui é interessante. Essa filosofia da ciência que elimina totalmente o sobrenatural, ela acaba desenvolvendo, valorizando de forma muito acentuada o método empírico, a tal ponto de entender que a única via de entrada, a única porta de entrada para o conhecimento é o conhecimento empírico, né? Seria o que os sentidos podem analisar. Então a ciência como um todo, partindo desses mesmos pressupostos epistemológicos de filosofia da ciência, da teoria eclética, a ciência, o método científico, ele é um método tipicamente empírico. Mas, ao contrário do que a ciência, enquanto tal, desenvolveu, a teoria eclética ela é altamente subjetiva. O interessante, aí agora falando dos pressupostos da defesa do texto majoritário e mais especificamente os pressupostos da família 35, é que o Dr. Pickering tem uma premissa que é transcendente, primeiros princípios, primeiras premissas em termos de epistemologia são indemonstráveis por natureza, eles têm que ser autoevidentes, então parte de uma premissa transcendente, a existência de um Deus trino, a existência desse Deus providente, a existência, a possibilidade do sobrenatural, e aí o trabalho de demonstração do texto é um trabalho que ele é predominantemente empírico. É muito interessante porque o método ele embora ele parta de uma premissa transcendente, é um método que é alinhado com o método científico contemporâneo, apesar de se rejeitar todas as premissas do cientificismo, do empirismo, do materialismo. Isso que eu acho que é o mais fantástico, o mais, a coisa mais impressionante da construção, não só
teológica, como o pessoal acusa, de dizer que o pressuposto é só teológico, mas a própria construção epistemológica, filosófica e metodológica da família 35. É por isso que eu sou realmente muito... eu sou um entusiasta da teoria, eu sou entusiasta do texto, não apenas porque identifico a redação original, junto com o Dr. Pickering, né? Segundo o Dr. Pickering, identifico a redação original do texto do Novo Testamento, isso já seria plenamente suficiente, mas por ter estudado um pouco de epistemologia, apologética, filosofia da ciência, eu identifico essa confluência de fatores, de primeiros princípios transcendentes, né, mas, acima de tudo, de um método que é o método aceito na academia quando se faz ciência, o método empírico. Obviamente, o Dr. Pickering não é um empirista, né, mas ele utiliza do método empírico no cotejo, na análise, na demonstração da preservação do texto a partir dos manuscritos. Isso é muito interessante. Recentemente eu escrevi uma apresentação para um livro que o Dr. Pickering e o Marcelo Freitas estão lançando para expor a teoria dele, expor o texto da família 35 de forma mais acessível, e eu trabalhei essas questões nessa apresentação. E aí, fazendo essa pequena introdução, gostaria que até o Dr. Pickering, usando essa apresentação do livro que eu fiz, escreveu um artigo recentemente que vai ser publicado, ele vai divulgar em breve, mas eu gostaria que se trabalhasse então essa perspectiva dos pressupostos da teoria majoritária, especialmente da família 35, à luz dessas considerações. Quais seriam então esses pressupostos teológicos, filosóficos do seu trabalho, do trabalho que demonstra a preservação do texto na família 35? Gostaria de pedir que falasse um pouquinho sobre isso agora, Dr. Pickering. Pois não. É preciso entender que a ideia de um texto majoritário surgiu propriamente com Zane Hodges e Arthur Parster e com a própria gente. Eu estava lá, estávamos em Dallas, Texas, que eles ambos eram do corpo docente do Seminário Teológico de Dallas, Texas, onde eu também tenho meu mestrado. E nós, em dado momento, nós criamos a Sociedade do Texto Majoritário, do qual eu era o presidente, coisa e tal. Acontece que Hodges, Farter, nós que começamos com essa teoria do texto majoritário, nós começamos com o pressuposto de um texto inspirado e preservado. Vai aí também o pressuposto, ou pelo menos o entendimento de que a transmissão do texto havia sido normal, grosso modo. Obviamente, no começo, houve também a transmissão anormal, que deu exatamente a origem de todas essas variantes espúrias que caracterizam, digo eu, assim, o chamado texto alexandrino e tal, etc. Mas como do conhecimento de todo mundo, que aproximadamente 95% dos manuscritos gregos conhecidos são basicamente de acordo, perfazendo aquilo que nós chamamos do texto bizantino, ou que eu chamo da massa bizantina, porque tem mais de 30 linhas de transmissão lá dentro. Então é como um grande rio. Mas então, nós começamos com esses pressupostos. A dificuldade é que ninguém tinha cotejado os manuscritos. Não em qualquer número. Até, quer dizer, havia sim o trabalho de Hermann von Soden. Acho que ele publicou, são 4 volumes, eu tenho uma cópia, acho que foi em 1915, 16, 17, por ali, que ele foi soltando de um em um. Mas o trabalho dele se baseava supostamente no cotejo de um número respeitável de manuscritos. Eu digo que muitas vezes não passava de 50 ou tal. Quanto à mulher adúltera, João 8, ele alegou ter cotejado mais de 900 manuscritos para aquele trecho. No caso, seria praticamente a metade dos até hoje conhecidos.
Então, seria um universo assim bastante respeitável em termos científicos, e você tem a metade, 900, então aí você pode, de fato, dizer alguma coisa concreta. Não sei comigo se ele, de fato, cotejou esse tanto, mas deixa para lá. O fato cruel é que Hodges, principalmente que entre Hodges e Farstad, a máquina-chefe era Hodges. Logo em seguida, eu voltei para o Brasil para trabalhar com a tradução do Novo Testamento para povos indígenas aqui do Brasil. Aí eu, naturalmente, estava fora de cena, porque aqui no Brasil não tenho acesso à biblioteca adequada nesse sentido, e, normalmente, na selva amazônica, nem luz elétrica não tenho. O teu problema é sobreviver fisicamente. Então, o texto majoritário ficou cabalmente com Hodges e Farstad, mormente Hodges. Só que ele deu de cara com um pequeno problema, uma pequena dificuldade. É que, em muitos lugares, nem tem um texto majoritário. O próprio von Soden demonstrou isso claramente na Mulher Adúltera. Ele bolou 7 famílias de transmissão naquele trecho, 12 versos, 7:53 a 8:11. Ele chamou M, quer dizer, moerreia, adúltera em grego. 1, 2, 3, 4. Bom, esses 1, 2, 3, 4 são grupos pequenos, podemos esquecer. Eu acho que são misturas dos outros. Mas tinha 3 grandes famílias, M5, M6, M7. Cada um com mais de 200 membros cada. Então, nós temos agora grupos de algum tamanho. Só nesses 12 versos, tem 31 lugares onde há discrepância, diferença, discordância entre esses 3 grandes grupos. Então, cadê a sua maioria? Um dos 31, há uma divisão de 5, uma divisão quintupla. Aí é que não tem mesmo. Mas tanto Hodges e Farstad, e mais tarde Robinson e Pierpont, que vieram com o que eles chamaram de prioridade bizantina, mas é quase o mesmíssimo texto. Você compara esses 2 textos assim, a diferença é mínima. Acontece uma coisa curiosa. Existe, sim, em 31 lugares, nesses 12 versos, um texto absolutamente majoritário, que tem a maioria absoluta. Porque ou M5 vai com M7 contra M6, ou M6 vai com M7 contra M5, mas nunca, jamais, M5 e M6 vai contra M7, que significa que 7 é o denominador comum, o mais antigo, o melhor. E está sempre na maioria absoluta. Cabal. Sempre na maioria absoluta, exceto um lugar onde tem, como já disse, uma divisão quíntupla, cada um está no seu canto. Podemos colocar, me ocorreu aqui, podemos fazer uma observação da seguinte ordem. Se nós fôssemos pensar assim, na maioria dos casos, quer dizer, na generalidade dos casos, confiar no texto bizantino, confiar na maioria dos manuscritos é um recurso tranquilo, porque não há problemas. Mas isso nem sempre vai se comprovar. Então, o critério puramente estatístico, uma maioria absoluta, uma maioria, em alguns lugares mais sensíveis, deve ceder para um critério onde se faz uma ponderação, fazendo uma comparação, uma espécie de uma média ponderada, né? Algum outro tipo de critério, que não apenas o critério puramente estatístico da maioria, tem que ser utilizado. Mas, como o Dr. Pickering já está demonstrando, quer dizer, ele é o denominador comum, o que demonstra que o M7 é o grupo mais antigo, é um critério que também é estabelecido de forma racional, a partir de critérios objetivos e não apenas da subjetividade do sujeito. Seria isso, Dr. Pickering? Poderíamos falar assim, fazer essa comparação entre estatística e média ponderada? Não
Não, Talvez média ponderada lamentavelmente. não tenha sido a melhor, mas um critério mais. Lamentavelmente, eu que conheço pessoalmente os participantes, a verdade não é bem assim. Rhodes, obviamente, percebeu que a M7 estava sempre na maioria, mas ele preferiu o M6, e tem hora que a M6 está seriamente dividida. Tem lugar no texto de Rhodes e Forster, este aqui, na Mulher Adulta, que ele seguiu 16% dos manuscritos. Agora, 16 não é exatamente uma maioria. Já na segunda edição de Robinson Pierpont, na primeira edição, como ele seguiu a maioria, ele acabou imprimindo o texto do M7, porque está sempre na maioria absoluta. Quando eu chamei isso a atenção dele, na segunda edição, ele perversamente tocou unicamente M5, para não colocar M7. Para não Porque eu ficar vinha, igual ao Rodgers, mas também para não dar o braço a torcer. não, eu vinha defendendo M7. Ele não Entendi. queria admitir que eu estivesse certo. Sim, Então, ele imprimiu M5, sabendo que não era maioridade. Então, você tem que entender que nós não estamos lidando com anjos e nem também com santos perfeitos. Nós estamos lidando com pessoas que têm suas próprias ambições, suas próprias ideias, enfim, etc. e blá, blá, blá. Depois, em Apocalipse, em 1925, o erudito por nome Herman C. Hosker, inglês, ele publicou em 2 volumes um cotejo completo de todos os manuscritos gregos do Apocalipse que ele conseguiu achar. Primeira Guerra Mundial, ele não tinha, quer dizer, por motivo da guerra, alguns lugares ficaram meramente inacessíveis, quer dizer, era impossível você chegar até lá para ver manuscrito. Então foi uma grande façanha, ele conseguiu cotejar 220 manuscritos, mesmo durante essa guerra. Até hoje, não temos mais do que 300 manuscritos que tem pelo menos alguma parte do Apocalipse. Então, 220 é um universo mais do que respeitável. Ele cotejou completamente esses manuscritos. Ele conseguiu identificar 9 linhas de transmissão diferentes. Novamente, você não tem um texto majoritário. Aqui agora é um livro inteiro, 22 capítulos, não é 12 versos, é um universo muito maior. O que você vai fazer, teoricamente, se não existe maioria? Em 150 lugares em Apocalipse, simplesmente não existe nenhuma leitura que traga 50% dos manuscritos. Não tem. Outros 250 que vão até 60%. Mas convenhamos que 60 contra 40 não não é é muito muito, convincente. não é convincente. Quer dizer, 90 contra 10, pronto, aí vocês têm 90%, tá, mas 60 contra 40, talvez que sim, sabe-se lá, porque aí poderia ter outros acontecimentos na história, enfim, etc. Eu mesmo, era 2 anos que eu era presidente da sociedade, Majority Tech Society, Sociedade de Texto Majoritário, e meu problema era exatamente bolar uma teoria do texto majoritário, quer dizer, o meu, o meu ofício era defender. Se eu sou presidente da Sociedade do Texto Majoritário, então eu, acima de todos, tenho que defender, eu tenho que mostrar por que tal e tal. E a teoria, como boa teoria científica, tem que dar conta dessas discrepâncias, né? Se ela não tiver uma explicação adequada para esse tipo de. Ela não é uma teoria. Aí eu vi que, de fato, meramente você
dependendo de uma maioria numérica, ponto, não iria resolver, não iria funcionar, porque tantas vezes nem tinha. Agora, o número, a concentração desses casos está em Apocalipse. A mulher cai lá, está pelo Novo Testamento inteiro, não? Quer dizer, mais espaço, mais tem. Então, a própria ideia de um texto majoritário, o próprio Van Soden sabia que não era verdade, porque ele mesmo assim, você cotejando, nem que seja 50 manuscritos, dá na cara, quer dizer, bate na cara as discrepâncias. Não é uma coisa monolítica, não existe um texto bizantino monolítico, não tem que ser, não tem pelo menos. Um erudito por nome de Friedrich Wieser, ele escreveu uma dissertação, quer dizer, nos Estados Unidos o doutorado é dissertação, aqui é tese, né? Então tudo bem. Mas ele cotejou por completo 1.300 e sei lá quantos manuscritos em três capítulos. Primeiro capítulo, 10º capítulo e 20º capítulo de Lucas. 3 capítulos inteiros. E com isso ele foi vendo e ele isolou 37 linhas de transmissão diferentes, uma delas sendo a egípcia, a alexandrina. Todos os outros 36 estão dentro da massa bizantina. Ora, caro amigo, se você, quer dizer, você tem 36 linhas de transmissão, se você tem 35 contra 1, tranquilo. Se você tem 34 contra 2, tudo bem. Mas se você tem 20 contra 16, aí você tem que analisar as famílias. E agora estamos diante da maior tragédia do campo da manuscritologia do Novo Testamento, ao meu ver, pelo menos. Devido ao efeito soporífico da teoria de Hort, que ele jogou toda a massa bizantina no lixo, não adianta, e ninguém depois quis gastar tempo estudando o lixo. Calamitosamente, até hoje, das 36 linhas que Friedrich Wieser achou dentro da massa bizantina, uma das quais é exatamente aquilo que eu chamo da família 35, alguém poderia chamar de família 18, aliás, eu comecei com isso porque é o número menor, ou aquilo que Soden chamou de KR, seria uma revisão feita no século XII, que é uma mentira, ele sabia que era uma mentira. Aí, de repente, eu perdi o fio da minha... O cotejo sim, das famílias, dos grupos. Sim, sim. Calamitosamente, eu sou o único que tenha cotejado o número suficiente dos representantes de qualquer uma dessas famílias para poder empiricamente definir o que teria sido a forma arquetípica da família. Então, de 36 linhas, só uma tem sido empiricamente definida até hoje. Uma de 36, isso é uma calamidade. Isso é uma calamidade pública. Isso é triste demais, porque isso torna impossível nós traçar a história da transmissão através do texto. E precisamos definir empiricamente todas as 36 linhas. No caso da massa bizantina. Ou pelo menos algumas delas. Acontece que a família 35 é de longe a maior. Nos 4 evangelhos tem mais de 250 representantes. A família que estaria em segundo lugar não tem mais de 100. E mesmo assim, provavelmente não vai ser uma só família. Não vai ter, não tem a coesão interna que a família 35 tem. Então, quanto a mim, eu estou satisfeito porque eu já provei por A mais B mais C de que, de fato, a família 35 é tanto antiga como independente. E sendo independente, fatalmente não tem jeito. Remonta
ao texto original. Se fosse o caso de ser uma coisa bolada posteriormente, seria dependente fatalmente das origens ou dos subsídios, das fontes a partir da qual foi bolado. E isso é objetivamente demonstrável, isso não é uma especulação subjetiva, né? Não, Isso é importante isso deixar é bem claro. objetivamente demonstrado a partir das testemunhas mais antigas que nós temos. Isso é provável, isso já é impresso, já existe. Preto no branco. Então, aí eu voltei para a selva e ele, pessoal, tal. Mas quando Deus finalmente me tirou da área de missões transculturais em 1998, que minha vida foi missões, a minha vida não foi crítica textual, minha vida foi missões, morei na selva com índio, enfim, etc. Mas em 98, Deus matou o meu sonho, que era, eu tinha uma escola de preparo missionário que ia produzir uma nova raça de obreiro caracterizada com 3 qualidades: compromisso total com Jesus Cristo e seu reino, respeito íntegro e informado pela autoridade máxima do texto sagrado, habilidade no manuseio do poder de Deus de forma visível. Naquele tempo eu tinha o nome e endereço de mais de 3.000 pastores no Brasil, que eu já andei o Brasil todo. Eu já ocupei o púlpito em 25 denominações diferentes e em todos os estados do país, em menos Amapá e Mato Grosso do Sul, porque naquele tempo nem existia Mato Grosso do Sul, era tudo Mato Grosso. Eu tinha, então, o nome e endereço de mais de 3.000 pastores aqui no Brasil. Bolamos um folheto colorido. Eu mandei pelo correio para cada um desses mais de 3.000. Ninguém quis saber. Negativo. Ninguém quis. O meu curso durou 2 anos, 4 semestres. Morreu a míngua em dezembro de 98. Aí eu disse, e agora, e agora, dono? E agora vou fazer o que, dono? Aí o dono disse, agora você vai fazer aquilo para o que eu te criei. O teu ofício agora é promover a autoridade objetiva do texto bíblico, mormente no teu caso, o Novo Testamento. Então, de lá para cá, tudo que eu faço gira em torno desse objetivo, promover a autoridade objetiva do texto neotestamentário. Só que aí eu bati com o nariz com um pequeno problema. Qual o texto que eu iria defender? Autoridade objetiva de exatamente qual texto? Porque você sabe que existem vários textos competindo aí no mercado. Foi aí que Deus me dirigiu à família 35. E foi aí que comecei a cotejar manuscritos. E comecei realmente a reunir as evidências empíricas a partir das testemunhas cabais que são os manuscritos. Muito bem. Então, Um testemunho eu não muito defendo mais significativo. uma teoria majoritária. Eu não defendo uma teoria Sim. majoritária. Eu defendo a teoria da prioridade da família 35, se podemos chamar dessa forma. Sim. Que é uma prioridade que é estabelecida dentro da massa bizantina. Então, nesse sentido mais amplo, pode-se falar em o adjetivo majoritário, até porque é como o próprio grupo da teoria eclética rotula a massa bizantina, né, com um M maiúsculo, inclusive estilizado e tal. Dá para se dizer que é majoritária nesse sentido, mas o texto é estabelecido a partir de critérios objetivos de precedência e de independência, né? E nesse sentido, né, a gente não tem tempo agora para explorar isso, mas nesse sentido, objetivamente, a família 35 é a única que pode ser demonstrada como tendo essa precedência e essa independência. Por isso é como o Dr. Pickering diz, é o único candidato ao arquétipo do texto, né? Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não fico combatendo o texto majoritário. É um texto muito bom. Você usando, você será bem servido. Deixa eu só ver uma coisa que está escrita
aqui nesse livro, quer dizer, em inglês, mas é preciso entender o seguinte. A respeito, quer dizer, estão 140 mil palavras no Novo Testamento grego, digamos. 100% dos manuscritos de todos os tipos concordam com mais ou menos 50% dessas palavras. Então, 70 mil palavras, 100% já não tem problema. 99% mais 99% dos manuscritos atestam mais 40%. Então, para 90% das palavras, nós temos atestação de pelo menos 99%. Aí vai, assim, para 95% é mais 4%, 90% mais 2%, 80% mais 2%, meramente para 2% das palavras, a atestação cai abaixo de 80% dos manuscritos. Agora, vem cá. Para você ter 90%, isso significa que, fatal e forçosamente, a quase totalidade das 36 famílias estão de acordo. Mesmo que você não tenha demonstrado empiricamente essas famílias, mas se você tem 90% dos manuscritos, fatalmente você tem uma maioria esmagadora das famílias. Fatal. Então, a teoria majoritária não é totalmente furada. Ela funciona até certo ponto. Sim. Ela funciona tranquilamente até 90% dos manuscritos. Caiu abaixo de 90%, tudo bem. 85%, rapaz, mesmo 80% pode, mas será poucas coisas onde 80% dos manuscritos estão equivocados. Pode ser, mas é quando cai abaixo, aí que a coisa complica. Se você vai usar um modelo meramente majoritário, aí, como você já sabe, eu não faço isso. Sim, ótimo, muito bom. A gente está chegando no final do tempo que o Instagram nos permite, de 1 hora. A gente ainda tinha combinado de falar sobre exemplos, né? Que é um assunto que o Dr. Pickering também trabalha muito bem. Exemplos de escolhas de texto que minam a fé, e aí contra-exemplos, né? Exemplos da solução que é encontrada na perspectiva, na abordagem do texto majoritário e especificamente da família 35. A gente não vai marcar outra vez. Podemos marcar outra vez, até porque pelos comentários, o retorno do pessoal está sendo muito positivo. Inclusive, essa foi a live que eu fiz pelos participantes ao vivo aqui, que foi a live com mais visualizações ao vivo. Então, o retorno já foi muito positivo. O Samuelson está pedindo para deixar gravado. Vai ficar gravado aqui no IGTV, vai para o YouTube na sequência também. Pessoal do YouTube, não se esqueça de seguir o Dr. Pickering aqui no Instagram. O trabalho que o Alan está ajudando ele aí a desenvolver é um trabalho incansável de exposição do texto bíblico, né? E também no YouTube tem o canal dele e tem o site. O pessoal pergunta muito, sempre pergunta: onde é que eu encontro o texto da família 35? Onde é que eu encontro a tradução para o português do Dr. Pickering que está sendo feito? Eu sempre indico lá o Prunch. Então eu vou deixar tudo na descrição do vídeo do YouTube, né, para vocês poderem aí acompanhar. Dr. Pickering, suas palavras de encerramento aí. Soberano Criador já tá todo editado ou não? Não, só os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Já tá impresso, já tem a edição impressa. Muito bom. Eu estou terminando agora 1 Coríntios. Muito bom. Até Atos e Romanos está no site, né? O PDF, sim, né? Está disponibilizado. Sim. Todos Atos e Romanos estão no meu site gratuitamente. Você não tem que pagar, pode baixar e usar. Muito bom. Inclusive, no curso de grego que eu estou desenvolvendo no Teodidatas, curso de grego do Novo Testamento, o texto que nós estamos usando como base é o texto da família 35. Então, muito bem. Gente, a gente está chegando ao final. Nós vamos marcar aí uma próxima live, de repente, para trabalhar os casos concretos. Eu acho que essa foi uma boa introdução. O pessoal está bastante satisfeito aqui. E, Dr. Pickering, muito obrigado realmente. Que Deus continue, que o soberano Senhor, né, continue dando força, ânimo e realmente fazendo prosperar esse trabalho que tem sido incansável e Amém. Muito bonito aí em defesa da autoridade do texto. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Vou encerrar aqui. Deus abençoe a todos. Boa noite.